Estamos começando mais um Cacoalcast. De novo, a gente aqui, né? Nosso último podcast aí, um sucesso total. A gente estava falando aí de finanças. Recebemos aqui em Cacoal, que foi uma honra, né? Nosso podcast anterior aí foi com o Carioca. Tá imperdível, tá, gente? Mas hoje também tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios um empresário que fez muita história já, tá? Aqui na cidade. Literalmente, a gente já pode falar Cacoal, tá? Vizinho, mas ele fica ali no meio do caminho, tá? Entre Pimenta Bueno, para quem, né, tá nos assistindo aí e não conhece, Pimenta Bueno e Cacoal. Pimenta Bueno é uma cidade aqui bem pertinho, cidade vizinha nossa aqui. E hoje eu estou recebendo Marcos. E quando a gente fala Marcos, tá? Às vezes as pessoas nem conhecem, tá? Verdade. É Marcos Antônio Lenzi, mas é mais conhecido como Marquinhos. Marcos, muito bem-vindo ao Cacoalcast. Obrigado, meu primeiro podcast. Olha, essa eu não sabia. Verdade, meus pais já participaram, esse é meu primeiro. Obrigado pelo convite e vai ser sensacional, certamente. Gente, falando aqui, ó, igual eu falei, Marcos Antônio Lenzi é conhecido como Marquinhos da Lindágua, nascido em 1983 em Pimenta Bueno, é filho do senhor Valdir Lenzi, sócio proprietário da empresa, e da dona Salete Peron. Tentou ser jogador de futebol, depois a gente tem que saber isso aí. Tentou ser jogador de futebol, mas teve uns probleminhas aí na lombalgia. A gente acabei de aprender, depois vou perguntar para ele o que é isso. Formado em Educação Física pela UFMT em 2024, atuou na área por 8 anos, mas com o crescimento da empresa ficou exclusivo, se dedicando ao máximo para ajudar o desenvolvimento da Lindágua. Tem aqui filhos, né? Tem um filho já de 20 anos, que é o Matheus Lenzi. E também casou-se em 2017 com a enfermeira Raquel Nunes, vindo mais 2 garotos aí, o Gabriel, de 7 anos, o Theo, de 4 anos, e hoje sua esposa cursa medicina e moram aqui na cidade de Cacoal há 1 ano. Já conseguimos resgatar o Marcos aí, então, aqui para a cidade de Cacoal. Justamente. Já tem 20 anos que eu sou formado em Educação Física, formei em 2004, né? E passei aproximadamente 9 a 10 anos trabalhando nessa área, mas agora o meu foco é mais a empresa, a nossa empresa familiar, a Lindágua. Não, mas é igual a que você fala aqui, né? Que você tentou. Como foi essa tentativa de ser jogador de futebol? Pois eu com 14 para 15 anos de idade, tinha ganhado já vários campeonatos aqui na região, principalmente de futsal. E alguns amigos meus foram fazer testes fora de Rondônia e acabaram ficando, passaram nos testes. E eu também fui para Cuiabá, passei no teste, nisso eu estava ainda cursando o 1º, 2º e 3º graus do ensino médio. Só que por um problema físico eu não pude continuar a carreira no futebol de campo, né? Tive um problema de lombalgia, que é a inflamação na coluna lombar, que eu não posso usar chuteira de trava, e no futebol de campo tem que se usar. Então, migrei para o futsal, joguei mais 2 anos no Mato Grosso, mas como eu entrei na faculdade muito novo, com 16 anos, resolvi parar com essa história de futebol profissional ou futsal e jogar só as peladinhas, né? Até hoje ainda continuo jogando um pouquinho. Tá, mas tá na veia ainda tem sim. fim de semana. Sempre a gente joga quando dá a gente joga em Pimenta Bueno, aqui em Cacoal mesmo. É sempre muito prazeroso jogar o futebol. E você cursou, então, Educação Física. Mas você chegou realmente a atuar mesmo? Sim, eu atuei 2 anos em Cuiabá. Eu fui gerente de uma unidade do SESC, lá no Mato Grosso é muito forte. Aqui para Rondônia é mais o SESI, né, da indústria. Lá o SESC é muito forte. Eu tive propostas para ficar lá, só que como a empresa também precisava de uma renovação na época, né, eu optei por vir para cá e atuei na área por 10 anos. Em ginástica laboral e alguma atividade de academia, clubes também, né? Só que agora já tem aproximadamente 10 anos que eu me dedico à Lindágua mesmo. E o que é ginástica laboral? É ginástica que você pratica junto aos funcionários de uma determinada empresa. Então, para eles ou entrarem mais animados para começar o serviço ou saírem mais descansados, você pratica alongamentos, algumas atividades. Então, depende do horário dessa atividade, a empresa te contrata e você faz com um determinado número de pessoas, ou pessoal do escritório, ou um pessoal que trabalha no mais pesado, você tem que ser diferenciado para isso. Então, a ginástica laboral
que é a ginástica nas empresas. Mas isso chega a ser obrigatório nas Sim, empresas? determinadas empresas é obrigatório, dependendo do número de funcionários. Né? Então, isso é uma das bases mais importantes hoje em dia de uma empresa, é ter um profissional dedicado para a ginástica laboral, que é muito gratificante, é muito bom, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Nós temos na Lindago até hoje lá. Foi um pessoal que... Isso, a gente tem lá. Não sou mais eu, devido aos horários, e como eu estou morando aqui em Cacoal, dificulta eu chegar no horário adequado lá na empresa para realizar para os funcionários, mas eles têm regularmente, 2, 3 vezes na semana, a gente consegue fazer isso aí. Ai, que legal. E assim, hoje, Marcos, em relação à Lindágua, né? Rondônia, é muito difícil você falar em água hoje, eu acho que em qualquer lugar, né, desse estado. E as pessoas realmente não lembrar rapidamente da Lindágua. São quantos anos de história? Olha, já são 37 para 38 anos de Invase, né? A história começou há 40 anos aproximadamente, né? Para encontrar a fonte, para fazer a lavra, fazer as documentações necessárias para poder envasar. Mas já são aí quase 40 anos de empresa, engarrafando os garrafões de 20 litros. Antes era em vidro, né? Hoje é tudo plástico, é mais fácil para se manusear. E as garrafinhas também era vidro, garrafa de 500 ml em vidro, 1,5 litro em vidro. Hoje em dia você tem a praticidade do plástico, né? Hoje você tem garrafa de 500 ml, que é a mais vendida disparadamente. E a nossa água com gás, que é o nosso carro-chefe, porque ela sai de Rondônia e o pessoal está aprendendo a tomar água com gás, que é um fenômeno. Mas aí, no caso, você não atende só Rondônia. Isso. A nossa forma de ver os garrafões é mais Rondônia, né? O nosso galão, a gente atende um pouco do Mato Grosso, um pouco do Acre e um pouco do Amazonas. Mas a nossa água com gás a gente consegue atingir Santa Catarina. Então a gente consegue levar para lá. Nós temos uma filial lá e a gente não fabrica lá essa água com gás, a gente fabrica aqui em Pimenta Bueno e a gente consegue levar para lá. Chega com um preço um pouco mais alto devido ao frete e algum imposto, mas mesmo assim, devido à nossa qualidade da água com gás, ela está sendo bem aceita também lá em Santa Catarina. Show! Então, já está no sul também. Já está no sul, Norte já está no sul. Sul. Olha aí. E no caso, isso nasceu mesmo a indústria e essa descoberta, porque lá é uma fonte, né? Isso. Fica dentro de uma fazenda, é isso? E é uma fonte. Era um sítio, né, digamos assim, que era de uma pessoa, ela ofereceu ao seu Valdir Lenz, que é meu pai. Na época ele foi lá ver, ele chegou a ver aquela fonte maravilhosa. Hoje ela, nessa época do ano, deve sair a 22 mil litros de água por hora. 22 mil litros de água por hora. Essa fonte é um fenômeno. Na época da seca ela diminui um pouco. Então, entre 18 e 22 mil litros de água por hora. Por hora? Então, a gente consegue fabricar as águas minerais descartáveis, a água de garrafão, e ainda sobra para voltar para a natureza, que temos as imagens da represa de peixes, né, das piscinas, e tudo é feito através dessa fonte São Marcos. O nome da fonte é São Marcos, porque foi na época da descoberta, eu estava para nascer, então alguém tem que ser santo, foi a fonte. Foi a fonte. Muito Mas bem. foi isso, foi bem bacana a história. A gente está né? mostrando aí, isso aí já é o processo essa mesmo parte da produção. de produção né? do garrafão de 20 litros. Temos a produção da garrafinha de 500 ml, que está aqui também, né? Show de bola. Aí temos os refrigerantes, os energéticos, sucos, né, de laranja e citros. Ali água com gás também. Essa nossa fabricação tá aí, água de tá aí. Tá aqui no fundo a gente falando sobre a estrutura lá, né? Mas assim, Marcos, no caso, igual tá aí hoje, é uma fazenda, né? Certo. Que fica aqui no caminho de Pimenta Bueno, mas já era uma terra da família? Como foi essa descoberta da fonte? História é interessante. A pessoa que era proprietária dessa terra, ela perdeu o marido e o filho dela era motorista, só que eles não tinham caminhão. O meu pai trabalhava com serraria, tinha alguns caminhões e fizeram uma troca. Essa terra, na verdade, ela não era produtiva.
Na época, isso 1979, 1980, essa área era muito ruim para a produção. Só que meu pai foi lá ver, para ajudar essa pessoa, para trocar no caminhão e outras coisas. E ele viu a fonte, ele arrepiou. Tinha um amigo dele e falou que água linda. Né? E o pai ficou com essa ideia de água linda. O nome Lindágua veio desse amigo, falando da água linda. E começou o processo de... eles trocaram, ele conseguiu ficar com o sítio, ela ficou com o caminhão, o filho dela começou a trabalhar e meu pai começou a trabalhar nessa terra. Primeiramente para a criação de gado e, posteriormente, a gente conseguiu fazer toda a burocracia, digamos assim, para invase de água mineral. E hoje a Lindágua está completando 40 anos. Tá, mas no ato que teu pai, ele viu essa fonte... Ele viu essa fonte, ele arrepiou na hora e falou, mas ele vai dar bom isso aqui. tinha essa visão, que seria uma distribuidora de água, Ele sempre foi empreendedor. Meu pai sempre foi empreendedor. Ele sempre... ele era construtor de pontes, ele mexia com garimpo, mexia com madeira. Ele abriu a região ali de Pimenta Bueno como madeireiro, né, na época, isso em 79. Então era território ainda, né, o estado de Rondônia. E com isso, com aquela visão, ele falou, vou aqui, vou nessa água que vai dar certo um dia. Demorou bastante, era complicado, os 10, 15 primeiros anos foi muito complicado. Teve que tirar de outra renda para colocar na empresa, mas hoje, graças a Deus e ao trabalho de muitas pessoas, a gente conseguiu estar na linha e dando lucro e conseguindo bastante funcionários para fazer ela trabalhar. Hoje em dia nós estamos com mais de 200 funcionários diretos em todos os nossos... A nossa principal, que é a matriz, aproximadamente 130, e as demais fontes e filiais, a gente consegue empregar hoje mais de 200 funcionários. Uau! Mas Marcos, claro que nesse processo, teu pai teve a visão, né? Você disse que foi todo um processo para chegar, mas assim, como que isso, não sei qual a palavra, se seria legalizado, isso. Mas tipo assim, em relação à fonte, que essa fonte é liberada para ser uma água, né, consumida, assim. Como que é esse processo? Esse processo você tem que requerer o subsolo, primeiramente. Com isso, você tem que coletar a água. Na época, mandava só para o Rio de Janeiro, laboratório Adolfo Lutz, se eu não me engano, esse é o nome. Demorava anos para o retorno. Tivemos o retorno positivo, que era uma água mineral própria para consumo. Daí você tem que começar o processo de legalização da fonte, né, para depois começar a construir a fábrica ao redor dessa fonte para poder trabalhar. Nisso foi mais de 5, 6 anos, né? Desde a descoberta da fonte até começar o invase. Ah, tá. E no caso, na época, não tinha nada, né, para testar aqui. Aliás, até uma curiosidade. Hoje já existe um teste, reconhecimento Existem local? vários laboratórios aqui na região, próprio Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, que você consegue aprovação. Aprovação não, você consegue verificar se é uma água própria, uma água mineral, né? Ou um poço artesiano que pode ser invasado como água mineral também, né? Só que para ter a legalização, você tem que ir nos órgãos competentes do governo federal. Então você tem que passar pelo Ministério da Agricultura, pela MN, que é Minas e Energia, tem vários outros órgãos, vigilância sanitária também. Então, hoje em dia, é bem mais... É mais fácil de fazer, só que a burocracia ainda não te dá a resposta imediata, porque são muitos pedidos de abertura. Então, se todo mundo que tem um poço ou uma mina, uma fonte de água mineral, começar a invasar, acho que vai acabar prejudicando o mercado, que hoje em Rondônia temos 9 ou 10 águas minerais já em Rondônia. Não, e sabe assim, uma coisa que eu fiquei, né, impressionado o dia que eu conheci, realmente a tua empresa, no sentido assim, que a gente não tem, né, a gente fala sempre isso aqui, que às vezes a gente não tem noção do que a gente tem no local, né, certo. Até essa é uma das questões do nosso podcast, que é mostrar realmente, né, as potencialidades, né, que a gente tem aqui. Então, assim, quando chega lá, você realmente se impressiona com a estrutura, né, com
com a organização, né, da empresa realmente impressiona. E uma coisa que me deu uma curiosidade também não só, né, nessa questão de vocês conseguirem fazer esse processo todo, ter tudo isso aí, mas esse reconhecimento, né, que vocês também têm de uma qualidade de verdade da água e com o preço que a gente tem da água aqui, né? Sim. É um valor muito... apesar que alguns ainda devem reclamar, né, Marcos? Mas eu falo assim, porque quando, às vezes, em alguns locais fora, gente, a água é muito cara. Sim, sim, né? isso é verdade. Tipo assim, o Rio, Paraná, a água é muito cara e não tem uma qualidade boa, né? A gente aqui, a gente tem, de fato, uma qualidade maravilhosa na água. Né? Eu digo que somos abençoados aqui na região norte. Não digo a nossa água em si. A região de Rondônia, o norte do país, é muito rico em águas potáveis e de qualidade. Você não sente ela pesada, você não sente o gosto, você vê tanto a nossa como as demais dos concorrentes também são excelentes. Você viaja, é complicado. Quando viaja, eu não vou nem falar a parte da região que eu fui passar a minha lua de mel, mas lá foi complicado, porque a gente é muito acostumado com a nossa água leve, né? Temos a qualidade boa, mas aqui somos abençoados realmente. E eu não sei, né? Porque eu também não tenho esse conhecimento, né, nessa área, mas o preço, né? Realmente tem águas aí fora com um valor muito alto. A gente consegue um preço bom aqui mesmo com a matéria-prima vindo tudo de fora. Pouquíssimo material que a gente compra é advindo da região norte. Então, você tem frete, você tem o custo, você tem o imposto e mesmo assim a nossa água continua competitiva no mercado. Né? Fora daqui, realmente, os preços são maiores e creio eu que eles têm uma lucratividade maior, porque a matéria-prima deles, o custo de material aplicado é bem menor do que o nosso. Sim. E falando em material, né, que a gente está aqui, Max, eu não sei se a gente vai conseguir pegar aí, né? Mas eu vou estar colocando aqui, ó. Gente, porque eu não sabia, né? Eu só descobri todas essas coisas na visita à tua empresa, que é desses frasquinhos aqui, desse tamanhozinho, né? Vou até colocar para cá, que dá aqui. O que a gente tem aqui, Marcos? No Essas caso, são as preformas. Nós chamamos de preformas. A gente compra fora do estado. Alguma vem de São Paulo, outra do Rio Grande do Sul. No Mato Grosso temos, ali em Rondonópolis, uma empresa bastante qualificada. Essa menor eu vou a de até 500... colocar aí para você, porque eu acho que aqui não... Essa é a preforma de 500 ml, que vira essa garrafa aqui, de 500 ml. Então, você pode ver, lá nós temos um processo que você verificou em loco. Ela passa por uma parte que esquenta, né? Então ela fica mole, vem o sopro que a gente chama, que é o ar comprimido, e expande ela para ficar do tamanho da garrafa. Essa, um pouco maior aqui, ela transforma-se na garrafa de 2 litros, tanto de refrigerante quanto de água de 2 litros. Essa aqui é o galão de 5 litros. Então, a Preforma tem um pouco mais de tamanho e de peso, né, de plástico, transforma no galão de 5 litros, que a gente também fabrica ali na empresa. O de 20 litros a gente compra pronto. Temos 2 ou 3 empresas em Rondônia já vendendo galão de qualidade. A gente consegue comprar aqui em Rondônia os garrafões de 20 litros e repassa para os nossos distribuidores, né, para chegar na residência das pessoas. Nossa, eu achei legal demais. O dia que eu fui lá e eu acabei vendo, né, porque assim, não sabia, até eu ir lá eu não sabia que era esse formato. Então é com calor e daí ela se transforma na garrafa na hora. Com calor ela fica mais maleável, então vem o ar comprimido, fecha-se na forma para dar o formato das garrafas de 2 litros, 5 litros e 500 ml. E Marcos, hoje nenhum desses materiais, realmente nenhum hoje você consegue ainda aqui em loco. Tudo vem de fora. Ou tem já algum que... Somente o garrafão de 20 litros a gente consegue aqui. E os rótulos, o rótulo a gente já está conseguindo. Agora os demais produtos, principalmente produtos pro refrigerante, né, que são sucos concentrados, o nosso
açúcar, a gente transforma o açúcar, vem o açúcar ali do Mato Grosso, a gente consegue transformar ele em açúcar líquido para poder colocar nos refrigerantes e nos energéticos e sucos, né? Mas é tudo de fora do estado, tudo de fora do estado. Então temos uma pauta de imposto alta, um frete também. Então, porque poderia o nosso produto ser mais barato ainda. Então, não, mas olha, realmente, igual eu te falei, a empresa dá show de verdade. Fica aqui o convite para as pessoas ir lá. É isso que eu queria saber. Sim, você fica em aberto? Fica aberto nos horários comerciais, né? Quando a gente pode, a gente acompanha. Eu consigo acompanhar algumas pessoas, né? Quando não, a gente tem um rapaz lá próprio que ele trabalha na produção, mas também faz a parte de guia. Então, as escolas sempre marcam, a gente marca com antecedência. Então, já deixa separado para eles o refrigerante, as coisas, eles podem levar o lanche. Então, eles conhecem a empresa, tomam o nosso produto e fazem um lanche lá mesmo. Temos uma cantina bem bacana lá para eles. E conhecem toda essa nossa estrutura aqui, que está melhorando. Estamos em reforma, vamos colocar mais 2 maquinários novos para atender a demanda do 500 ml, que a nossa água com gás cresceu exponencialmente durante o ano passado e esse ano. Então, a gente já estamos tendo um gargalo na produção. Vamos ter que aumentar a nossa produção de água com gás, água sem gás de 500 ml, que está sendo nosso carro-chefe agora. Show. Mas, Marcos, assim, hoje eu vejo que você é totalmente, né, antenado aí na empresa. Hoje você, realmente, né, que é o CEO aí da empresa, né? Só que daí, assim, mas isso não foi sempre assim, né? Você teve aquela fase meia rebelde, assim, de não querer saber da empresa da família, queria outra coisa? Então, até essa época que eu fui para Cuiabá, entre os 14 e 16 anos, esse era o pensamento, era de lá não voltar, né? Mas devido aos acontecimentos, principalmente na perca da ideia de ser jogador de futebol. Então, teve um pai de uma amiga da faculdade, se eu não me engano, na nossa formatura, ele olhou para meu pai e falou: o Marquinhos não vai ficar na educação física, não. Ele vai voltar e vai te ajudar lá na empresa. E eu não esqueço disso. E acabei voltando, temos um primo, casado com a minha prima, que é o gerente da empresa. E os 2 sócios proprietários, um é meu pai e um é meu tio, irmão da minha mãe. Então, temos uma empresa familiar mesmo, depois desenvolvendo os outros setores, né? Já com funcionários muito antigos lá também. Mas assim, a pergunta é assim, você passava pela sua cabeça, assim mesmo? Falar, passava, não, eu passava, não quero. Eu quero isso, vou seguir outro caminho. Meu irmão seguiu outro caminho. E ele iniciou a empresa de Candeias de Amari. Meu irmão foi o primeiro gerente lá. E ele é formado em engenharia elétrica. Ele ficou o início, quando viu que já estava bacana, ele falou: agora daqui para frente vou tocar minha vida, né? Hoje em dia ele ainda participa de algumas reuniões. E nessa época que ele foi para Candeias de Amari, que ele saiu de Cuiabá, eu também pensei em não voltar mais para a empresa, né? Seguir o caminho, mas eu acho que eu fiz a opção correta de voltar sim. Mas teve vários momentos que eu não queria. Não queria voltar para Rondônia, mas depois foi o melhor caminho mesmo. Que legal, que show. E uma coisa, por isso que, né, até comentei com você, que fica bem claro aí o envolvimento, né, que hoje a Lindágua tem nessa parte esportiva. Então, vem daí. Justo. Há uns 25, 30 anos atrás, o meu tio também é esportista, meu pai gosta bastante. Eles ajudavam algumas coisas, né? Tinham 1 ou 2 times que ajudavam. Depois que eu voltei e devido à proximidade com o pessoal do futebol, a educação física, os outros esportes também de Pimenta Bueno, então ficou mais fácil do pessoal chegar na empresa para pedir apoio e ficou mais fácil da empresa também ajudar esse pessoal, né? Porque eu tenho uma ligação muito grande com muitas pessoas em Pimenta Bueno, que eu sou nascido lá, né? Só agora que eu vim para Cacoal. Mas devido a esse entendimento da parte esportiva e de saúde que a gente pode promover, então ficou muito mais fácil a Lindágua apoiar bastante eventos esportivos, sim. Mas você participa mais ativamente no futebol, né? Ou porque o futebol em Pimenta Bueno ele é mais difundido, né? Tem mais competições, tem mais equipes.
Só que a gente já ajudou o voleibol, né? O pessoal da ABB, voleibol de Pimenta Bueno. O pessoal do handball, o professor lá é amigo pessoal nosso também. Já foram campeões brasileiros. Então, o handball, o voleibol, o futebol são as que mais têm participação. Mas o futebol, realmente, ele ganha um destaque de 80% a 90% disso. Futebol domina. Apesar, gente, não sei se todo mundo sabe, né? Meu mundo é corrida. E Justamente. vou deixar aqui o meu depoimento. Porque nós, né? Eu faço parte ali da equipe do SEMEC e nós vamos estar promovendo uma corrida, né? Que eu não sei quando vai passar esse podcast aí, mas nós estamos para promover uma corrida que é no dia 8 de março, no Dia da Mulher, né? Algo que realmente é totalmente alinhado a uma questão da gente estar promovendo mesmo, né? A questão da saúde emocional, da saúde física, a saúde mental. Esse é o nosso propósito de levar esta questão da corrida. E fiquei impressionado, porque nós entramos em contato aqui com o Marcos e com a Lindago, mas foi, olha, bate pronto, como dizem, né? Foi na hora, realmente, eu achei muito legal, porque, assim, foi uma conversa, né, muito assim, olha, a gente vai estar promovendo aí, o propósito é esse aqui. E a resposta foi imediata, assim, achei isso muito legal. Sim, a gente sempre procura ajudar, vendo o que o esporte proporciona de saúde. A ideia de vocês, que é muito bacana, ser ainda mais sendo a primeira, para chamar mais mulheres para esse mundo do esporte, da saúde. Então, certamente, a gente não poderia deixar de ajudar. Certamente vai ser um estouro esse evento de vocês e a Lindago estará lá presente, junto, apoiando com alguns materiais para vocês também. Não, a gente está aqui na expectativa, né? E o detalhe é que a gente até pediu, não vai ser possível, não sei nem se você sabe, mas assim, a gente acabou até pensando, mas só pensamos na última hora, né? Que em relação às garrafinhas, que também tem garrafinhas rosa, sim, né? Sim. Aí a gente falou, já que a gente vai estar fazendo uma corrida só para mulher, né? Seria show ter garrafinhas rosa. Mas aí eu acho que devido à promoção, à produção, Justo. né? E a gente também, foi uma falha nossa que a gente pensou muito em cima da hora. Mas seria show. Vamos ficar essa dica para a próxima, ter garrafinha tudo rosa. Geralmente a gente faz a promoção do Outubro Rosa, então essas garrafas são envasadas nos meses anteriores, né? Então, para ter essa garrafa, para vocês utilizarem no evento, já estaria de 7 a 8 meses ela envasada. Então não seria um produto 100% para vocês utilizarem lá. Então, na próxima, a gente deixa guardado lá algumas preformas rosa. Dessa aqui, temos rosa. Para poder envasar mais próximo do evento. Então, para ter um produto 100% para vocês. Legal. E nessa questão, igual a gente está falando das cores das garrafas, isso vem assim com alguma questão de campanha ou com algum direcionamento? Porque eu vi que, além da rosa que a gente está falando, você também tem outras cores de garrafa. Isso é direcionado para algumas? Não, essas outras cores já são padrões devido ao refrigerante. Então, refrigerante de limão, a gente prefere engarrafar na garrafa verde. Né? O de Guaraná também. A água na transparente, a água sem gás na azulzinha. Né? Então, isso já é padrão, não é direcionado. Nosso direcionamento é a rosa. Nos meses que antecedem, a gente faz a promoção da garrafa do Outubro Rosa e uma porcentagem dessa venda a gente destina a alguma entidade filantrópica. No ano passado, a gente conseguiu direcionar para o Hospital do Amor aqui de Cacoal. E eu já vi, não sei se realmente é lá de vocês ou não, mas aquele garrafão de 20 litros, eu já cheguei a ver ele rosa. E na verdade, assim, mais em outros lugares. E assim, mas o que aconteceu? Pegou, não pegou? Tem isso? Já vi em outros lugares. A gente tentou, como os garrafões, eles são terceirizados, não são nossos. Então, nossos distribuidores que repassam para os postos de gasolina, para os mercados, para vocês poderem ter nas suas casas. Então, eu não vi uma quantidade suficiente no mercado para pegar, né? Mas aí seriam mais os nossos distribuidores que tinham que bater o pé e colocar, porque fica muito mais bonito e você chama para um evento tão importante, né?
como é o Outubro Rosa também. E tem um público mesmo, né? Tem, Muito tem público. direcionado. Tem assim, público, né? sim. É legal. Mas assim, você, voltando aqui, Marcos, você disse hoje, né, a estrutura que vocês têm, qual que é a média hoje sua de produção real, assim, sua hoje? Olha, eu vou pegar a minha colinha aqui. Ah. Volume de litro total, média mês, 3 milhões de litros vendidos de água. Mês. 3 milhões. 3 milhões de litros. Então, claro, tem o garrafão de 20 litros, né? Você verificando o litros por mês, entre galão, água sem gás, água com gás, e o nosso copo, também temos o copo de 300 ml, né? Que algumas empresas de ônibus também utilizam para atender os seus clientes, né? Então, chega a uma média de 3 milhões de litros de água por mês. Gente, eu sou ruim de matemática, tá? Mas olha, 3 milhões mês, num ano você faz... 36 milhões de litros de água vendidos. Gente. Praticamente tudo no estado de Rondônia. Claro que aí temos o poço que utilizamos para a água do poço para fazer o refrigerante e os demais sucos. Isso nós estamos falando só daquela mina, que nós temos a mina de 18 a 22 mil litros de água por hora. Então é dessa mina que sai essa água. Gente do céu, olha... eu também não tinha noção desses números, mas Sim. É muito interessante. Até depois falar para o Max e a gente deixar fixado, porque para mim surpreende bastante. Nós temos uma produção média de garrafões de 20 litros acima de 100 mil mês, né? Produção, aí digamos que temos venda, temos doação, então a produção acima de 100, 120 mil em Pimenta Bueno. Em Candeias do Jamaria um pouco maior, pela região, que é a região próxima a Porto Velho, tem a população maior, então lá vende-se mais. A sua matriz fica aqui, né? Fica aqui, em Pimenta. Mas quando você fala unidades, hoje você tem o quê? Quantas outras unidades? Nós temos a unidade de água que fabrica garrafão de 20 litros em Candeias do Jamari, próximo a Porto Velho, e temos uma em Campo Alegre, em Santa Catarina, próximo a Joinville. Então, lá também é uma unidade. Só que lá a diferença é grande porque lá tem o inverno, né? Tem a diferença de temperatura. Então, cai para menos da metade a venda de garrafões ou de água. Lá temos água de 1,5 litro, 500 ml, garrafões de 10 e 20 litros. Né? Aqui na nossa região não temos o garrafão de 10 litros, né? Lá tem público para isso. Só que lá chega a diminuir para menos da metade na época do inverno no sul, né? Que é entre maio e setembro. Né? As demais épocas do ano já aumenta gradativamente a venda devido ao calor e no fim do ano devido aos turistas, né? Então tem uma venda bastante estrondosa lá nessa região, que pega a região litorânea. Uau. Então temos 3 unidades, fontes de água mineral ou poços artesianos, e temos mais uma filial que é distribuição de produtos ali em Porto Velho. Então hoje nós temos 3 filiais grandes e a nossa matriz. Então, temos 4 polos. 4 polos com bastante funcionários. Mas né, em tudo você diz que hoje gira em torno de 200 entre 200 e 230 funcionários, colaboradores diretos. Só que nós temos 97 distribuidores indiretos que vão na minha empresa buscar os garrafões. E são seus distribuidores. São distribuidores. E como que funciona para a pessoa ser distribuidor? Ele é linkado diretamente à sua empresa? Não, ou ele é totalmente independente? Totalmente independente. Ele vai com o próprio caminhão dele, com os próprios galões dele. Ele chega lá, nós lavamos o galão dele, nós deixamos o galão dele próprio para o uso higienizado. E já envasamos o galão dele, né? E ele leva o próprio galão que ele trouxe, ele leva para levar para os pontos comerciais dele, né? Então, a partir dali é terceirizado. Eles fazem o preço de venda deles, né? Nós temos um preço fixo lá na empresa para eles irem buscar os produtos, né? E ele pega aquele garrafão e leva para os outros locais, onde tem atravessadores, que vai chegar até o consumidor final, né? Mas é totalmente independente. Isso nós temos 97. Então, se você calcular uma distribuidora hoje grande aqui em Cacoal, que ele busca 6, 7 carretas por semana lá em Pimenta Bueno, mais os caminhões pequenos. Tem carretas? Carretas de garrafão de 20 litros.
deve ter de 15 a 20 funcionários. Então, nós estamos calculando algo indireto, muito mais de 2 mil pessoas. É realmente uma contribuição significativa, né? Importante, significativa e bacana para o nosso estado, né? Esse estado tão rico de várias outras coisas. E aqui deixo o meu abraço para Rondônia, que é sensacional. É incrível, né? O rondoniense é muito apaixonado mesmo por essa terra, né? Principalmente, igual você está falando, né? De desbravar. Essa história do teu pai é sensacional. Sim. Né? Eles vieram do Mato Seus Grosso pais pra ainda cá. estão por aqui. Sim, meu pai é muito ativo. Moram em Pimenta moro Bueno, em Pimenta ainda Bueno. está na atividade. Meu pai muito ativo, 72 anos. Minha mãe também, com 71 anos, é uma pessoa espetacular. Aí já emociona, né? Meu pai ainda vai na empresa diariamente, quando ele está em Rondônia. Claro que agora ele vai em Porto Velho, ele vai em Campo Alegre, próximo a Joinville. Então ele fica rodando esses três polos, né? Mas quando ele está aqui em Pimenta Bueno, ele está lá diariamente conosco. E ainda é bem-vindo e preciso. Preciso dele ainda, porque tem coisa que é só ele que vê. Não, e isso não tem preço, né, Verdade. Marcos? Porque, assim, ter um pai, né, assim, ativo nessa idade, saudável, né, e presente, mesmo. Meu Deus, eu acho que é o maior presente da vida. O sócio dele, Dr. César Peron, também mora em Cacoal. Hoje ele mora em Cacoal há 20 anos, né? Eu estou há 1 ano. Ele deve estar há 20 e poucos anos. Também diariamente na empresa, passa por lá, conversa com os funcionários, vê o que está acontecendo, né? E então são dois sócios ativos lá na empresa, um com 65 anos de idade e outro com 72. E eu também fiquei curiosa, no sentido assim, quando você começou a contar a história, você falou dessa senhora, né, que fez essa negociação com ele. Essa senhora, vocês ainda têm alguma notícia dela? Não. Esses dias até eu estava conversando com meu pai sobre isso. A gente perdeu o você contato. Falou dela, eu viajei na história aqui. Porque meus pais que conheceram essa pessoa, eu não cheguei a conhecer. E hoje em dia, com redes sociais, era capaz até da gente reencontrá-la. Não, porque né? olha, eu juro para você, estava aqui falando, eu falei, gente, eu gostaria de perguntar para ela se ela tem uma noção que ela do que aconteceu, entregou, né? naquela terra. Realmente, eu acho que é uma boa dica, né? Vamos procurá-la, que eu acho que meu pai deve ter o nome dessa pessoa, né? Ainda, né? Porque eu, por exemplo, eu amo histórias. Então, assim, você foi viajando aqui, foi montando todo o histórico na minha cabeça aqui. Eu fiquei curiosa para saber onde está. Você lembra o nome dela? Não, eu não tenho conhecimento do nome dela. Não lembro, né? Meu pai já falou, mas eu não lembro. Mas vamos atrás, vamos procurar. Você deve ter, Marcos, nesse período, pesquisado muito, né, sobre água, né? Porque, assim, gente, a importância... Eu sou uma pessoa que eu consumo muita água, né? Eu vejo a importância realmente que tem água na nossa saúde, né? Justo. E assim, você já foi também, ainda mais, né? Você nessa sua área aí, educação física, deve ter pesquisado muita coisa sobre águas. Sim. Eu faço parte de um grupo, nós fazemos parte de um grupo de água mineral do Brasil, onde existem vários químicos, vários engenheiros, alguns proprietários de outras fontes de água mineral do Brasil inteiro. Já foi pauta de um congresso também a história do pH da água e da água com gás, né? Porque hoje... Assim, eu sei que muita gente tem essa informação, mas só explicando um pouquinho para quem não sabe, porque a primeira vez que eu ouvi também eu não sabia o que é um pH numa água. Certo. O pH da água, quanto mais próximo do número 7, ele é mais neutro. Né? Nós temos no organismo o pH mais ácido, então é mais baixo. Hoje no nosso estômago, o pH, posso estar falando alguma coisa errada, mas o pH é abaixo de 4. Para processar melhor os alimentos, então é um ambiente ácido. Né? A água mineral, acima de 5, ela já fica próximo do neutro, então ela pode ser perfeitamente utilizada diariamente, pode ser consumida, não tem problema algum. Geralmente ela tem menos sódio, essa água com pH mais baixo. Temos a água com pH 7 acima, pode ser um pH básico, né? É uma água também pode ser límpida,
mas ela pode ter um sabor um pouco mais pesado, pois pode ter alguns materiais, como o sódio, que eleva o pH da água, né? Tem águas que chegam a pH 10 e eu já vi águas de pH 4, né? A nossa está nessa média aí, entre 5 e 6, essa água de Pimenta Bueno. A água de Campo Alegre ela já está mais próximo do 7, né? E a água de Candeias do Jamari também próximo a 6 de pH. Não, show. Não, eu perguntei, ele deu uma aula aqui total sobre pH. Justo. E já foram feitos vários estudos onde não há comprovação se o pH mais alto dificulta o seu processo de alimentação, se o pH mais baixo ele auxilia. Então, creio eu, pelos estudos que recebi, o pH não tem tanta influência assim no nosso organismo, sendo o pH da água, o nosso consumo de água de 3 a 4 litros por dia, né? Mas então, assim, e qual que eu vou continuar naquela tua linha de raciocínio que você estava falando, eu interrompi, tá? Para o pH, mas assim, em cima já do que você falou, qual é a importância mesmo? O que uma água tem que ter para falar é uma água de qualidade? Então, olha, você falou que o pH não seria uma das principais, né? Sim. Se ele for muito baixo, como eu disse, abaixo de 4, pode trazer algum problema. Se ele for muito ácido, muito básico, acima de 10, ele pode te trazer algum problema pelos estudos que eu recebi. Eu não sou engenheiro químico, não sou médico, eu posso auxiliar pelos estudos que eu recebi. Sim. Então, pH entre 4 e 8, 9, não há problema algum. Uma água, para ser mineral, ela tem vários sais minerais em sua composição. Então, temos uma água com algum iodo mais acentuado, uma água com flúor mais acentuado, uma água com sódio mais acentuado. Então, são várias características físico-químicas dessa água que vai deixar ela ser bem leve ou uma água mais pesada, mais salobra, né? Você já deve ter tomado alguma água mineral que não desceu macio, como dizem, né? Então, isso tudo é característica da rocha, onde vem essa água. Ou pode ser uma fonte natural ou um poço artesiano. É essa rocha toda que faz a característica de uma água mineral. Ah, entendi. Mas voltando, que você falou sobre que é tipo um clube, é isso? É um grupo de WhatsApp grupo onde vamos conversando. Então, tem a Abinã e a Sindinã, que somos filiados, que é o Sindicato e Associação Brasileira de Águas Minerais. Eles também fazem parte desse grupo. Então, nós vamos conversando sobre isso, sobre algumas pautas estaduais também. Se a água mineral, em alguns estados, ela faz parte da cesta básica de alimentação, então o imposto sobre ela é muito menor, o que acarreta um menor custo pro consumidor final. Né? O nosso estado de Rondônia ainda não conseguimos isso, mas creio que entre 15 a 20 estados do Brasil já possuem água mineral dentro da cesta básica. Sério? Sim, então nesse grupo a gente vai... Nós ainda não conseguimos. Não conseguimos. E seria de suma importância, né? Certamente, você pode ver hoje um arroz, um feijão, um trigo que faz parte disso aí, a gente consegue ter um valor muito bacana para as pessoas comprarem, porque o imposto sobre esses produtos, o ICMS, é muito menor se ele está inserido na cesta básica. E a água mineral, em alguns estados, já foi comprovado que é um item de cesta básica também. Pois se você pegar, por exemplo, uma água de torneira, para você deixar ela potável para uso sem problema algum, você tem que ferver, você tem que fazer uma outra característica dela, você tem que mudar a característica daquela água. A água mineral, nossa, ela já está pronta para o consumo, né? Claro que tem um custo. Se a pessoa consegue tomar água mineral com esse custo que está hoje, se for para a cesta básica, vai ficar muito menor e muito melhor para todos, né? Tá, mas para ir para a cesta básica tinha que ter a média. Vocês têm essa média de quanto que uma pessoa, por cabeça, digamos assim, consome de água mês? Teria essa média, já que você disse que alguns estados já têm isso na cesta, né? Então, já tem. Seria o garrafão de 20 litros mais facilmente. Então, se você faz o cálculo de 3 a 4 litros por pessoa que tem que tomar por dia, então uma família de 5 pessoas consome um garrafão por dia. Né? Entendi. Claro, ela toma... Seria uma média... Então, uma família água, de 5 pessoas família de 5 pessoas 30 galões. 30 galões por
por mês se as pessoas fiquem em casa, mas elas não ficam totalmente em casa. Você vai, você elas toma água em vai lugares. no seu serviço, em outros lugares, na academia. Né? Seria talvez metade, talvez também, né? Então, claro que isso pesaria no bolso da pessoa e seria excelente para todos, né? Se a água mineral entrasse em item de cesta básica. Olha aí, vamos aí, hashtag a luta aí para... Vamos conversar com os governantes e os deputados que colocamos lá. Não, mas gente, mas é sério, eu acho assim que água é uma coisa, pelo menos da minha lista, ela está realmente no topo. Justo. Porque para mim, assim, a importância de uma qualidade de uma água e o consumo de água, nossa, na minha vida faz toda uma diferença, principalmente com essa questão, né? Sempre gostei da questão do esporte, da corrida, e, gente, água é fundamental, né? Sim. Mas eu acho que independente disso, né, é saúde de verdade, né? Sim, é verdade. E agora tem um estudo da água com gás, que além dela hidratar, ela ajuda no emagrecimento também. Não, agora é polêmica. A água com gás agora... Não, agora é polêmica, Justo. porque a maioria das pessoas acaba, às vezes, falando que água com gás não é muito saudável. Aí agora quero o teu depoimento veio de especialista. Um estudo americano e um estudo europeu, creio, da Holanda também, falando sobre isso, que não há problema algum você tomar água com gás, 2, 3 litros de água com gás por dia, não há problema. O pessoal tinha esse receio. Então não há o gás carbônico presente na água mineral, ele em contato com o seu organismo, ele tem algumas transformações químicas que não fazem mal à saúde e fazem bem. Ajuda, inclusive, no emagrecimento, que ele consegue quebrar algumas moléculas de gordura, se eu não me engano, ou moléculas de carboidrato. Isso é comprovado? Foi comprovado, agora cientificamente, recebemos no grupo de WhatsApp que eu comentei. Depois então até é um a gente estudo, quer um estudo com pesquisa, né? Eu posso até compartilhar com vocês. Não sou eu que estou falando, então foi um estudo bem aprimorado, porque devido ao receio das pessoas. Então, devido a esse estudo, tomem água com gás sem medo. Não, por isso que eu falei, eu já vai lançar a polêmica aqui, porque eu adoro água com gás, mesmo. E às vezes eu acabo restringindo por todos os comentários que já falando, não é saudável, né? Mas olha aí, liberado então. Liberado, através desse estudo foi liberado. A não ser que venha outro estudo comprovando o contrário, mas colocaram num grupo especializado em águas minerais, que eu faço parte, que água com gás sem problema algum. Que show. Marcos, olha, assim, é um assunto que eu adoro, principalmente porque, igual eu te falei, né, eu gostei muito de ter conhecido a tua empresa. Já falei aqui também, foi algo que me impressionou, né? Obrigado. Eu acho que para todos nós aqui que somos, pelo menos eu sou rondoniense de coração, né? É uma empresa realmente para a gente se orgulhar, porque realmente entramos no cenário nacional, né? Sim, estamos no cenário nacional. Então, show demais mesmo tá te recebendo aqui, então eu ficaria aqui por horas, né? Mas, como, né, a gente quer deixar aí um gostinho de quero mais, e fiquei honrada em saber seu primeiro podcast. Meu primeiro. Então, assim, como a gente tem que se encerrar aqui, quero deixar esse gosto de quero mais, mas gostaria que você colocasse aí suas palavras finais, no sentido de compartilhar realmente, né, essa tua experiência como empresa, né, uma empresa de tantos anos nesse mercado, né? E todo esse processo realmente que você deve ter passado, tem muita história e muito o que compartilhar, né? Sim, realmente, uma empresa com quase 40 anos. Eu retornei há 20 anos, né, para a empresa. Já passaram vários funcionários, já passamos várias crises mundiais, crises no Brasil e crises da própria empresa. Também tivemos um momento muito difícil com o refrigerante. Na época a gente não conseguia ter lucro com refrigerante, pensamos várias vezes em desistir do refrigerante e deixar somente a água, que era o que o nosso carro-cheque dava mais lucro, mas também tinha o pensamento dos funcionários, de 130, 140 funcionários, e iríamos reduzir para 30, 40. Então isso seria um baque muito grande para nós, para eles e para a cidade de Pimenta Bueno, né? Temos várias empresas grandes lá também,
muito maiores que nós em número de funcionários, mas conseguimos aguentar as pontas. Aquele início da pandemia foi impressionante. Alguns funcionários trabalhando meio período, recebendo meio salário, mas conseguimos passar e hoje, há 2 anos seguidos, nós conseguimos dar uma bonificação, uma parte do lucro da empresa para os funcionários, o que foi excelente. Conseguimos em 2023 e 2024. Esperamos que em 2025 também a gente consiga dar um presente para eles no final do ano novamente. Uau, que show! Então lá, galera, e você tem funcionários lá de quanto tempo já? Tem funcionário na casa? Antes de ter a Lindágua. Era um laranjal, meu pai plantou laranja, tinha boi, o funcionário estava lá já, ajudando o meu pai no laranjal, no gado, e depois ele foi trabalhar conosco. Então tem 38 anos, 39 anos, eu tenho funcionário lá. Uau, está com vocês até hoje? Sim, está até hoje. Temos 6 a 7 funcionários com mais de 35 anos de empresa. Então, você pode ver que tem gente lá que é muito mais antigo do que eu na empresa, né? E é muito bacana isso. Tivemos a festa agora, na semana passada, dos funcionários. Levaram seus familiares. Tivemos a presença de 630 pessoas lá. Então, foi muito bacana. Fizemos algumas brincadeiras com eles e a reunião entre eles foi excelente, foi sensacional. Gente, com os agregados, daí deu 600 pessoas. 600 pessoas vieram de Candeias do Jamari, alguns funcionários também, e de Porto Velho também conseguimos trazer alguns funcionários para conhecer o que a gente faz aqui. Eles visitaram a empresa e fizeram parte da nossa festinha. Deu muito bacana. Show demais, Marcos. Olha, infelizmente a gente tem que encerrar, gente. Mas olha, de coração, viu? Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui compartilhar a história de vocês. Como eu disse antes, a gente sempre gosta de deixar aqui, né? Porque eu tenho muito mais coisas aqui para a gente falar, mas de ter essa sensação aí de repente, a gente ter um segundo encontro, viu? Opa, certamente, foi ótimo. Já aceito o convite de antemão. Foi muito bacana, realmente. Deixo as portas abertas, tanto para vocês novamente visitarem a empresa, que nós estamos num processo de reformas, e tanto para as pessoas que estão nos assistindo também. Pode ir lá visitar, horário comercial, chega lá, conversa com a gente dá uma andada pela empresa para vocês conhecerem o processo de produção da água mineral Lindágua. Gente, então foi isso aí, ó. Tá aí um pouquinho, né, da história aí da Lindágua, que eu amei conhecer e saber, essa empresa fazendo sucesso e história aqui no nosso estado. Parabéns aí toda a história e todo o sucesso desta água, a água rondoniense, né? E, gente, ficamos por aqui e te encontro aí no nosso próximo podcast.